Nós, crentes e evangélicos, não bebemos bebidas alcoólicas e não nos embriagamos para termos o cuidado com a palavra de Deus e com o que a palavra de Deus nos instrui e nos fala. Por isso nós devemos ter esse cuidado, porque os filhos de Arão, antes de entrar na tenda, foi proibido por Deus para não beberem bebidas fortes, né? Então, se eu não me engano, os filhos de Arão morreram porque entraram dentro da tenda do templo do Senhor embriagados. Então, muitas vezes, a Bíblia, ela não proíbe você beber, né? Mas a palavra de Deus, ela proíbe a embriaguez, porque lá na palavra de Deus está dizendo assim: não vos embriagueis com vinho, em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito Santo. Então, por isso que a Bíblia nos instrui a nós não nos embriagarmos, né? E não bebermos. Isso não é só para crente e evangélico, é para qualquer outra pessoa que queira andar na presença de Deus e se santificar. Isso serve para o católico, para qualquer outra instituição, né? Porque Deus diz que nós devemos viver uma vida em santidade e não devemos viver uma vida de embriaguez. É isso que muitos que não são crentes e não são evangélicos, os que não entendem porque os crentes não bebem e não participam de outros tipos de festas que são do mundo, né? Porque as festas mundanas, ela propõe você beber, se embriagar, fazer uso de drogas, se prostituir. Por isso que os crentes não fazem, porque o crente é instruído por Deus para viver uma vida em santidade. Então, muitas pessoas se embriagam, né, por não conhecer a verdade de Deus, porque Deus não se agrada do homem que seja homens comelões e bebarrões, como está escrito na palavra, porque a própria palavra diz que o lugar dos homens bebarrões e comelões que passam a noite toda comendo e bebendo, o lugar deles será no lago de fogo que arde, né? Então, Deus não se agrada do homem que vive se embriagando. Isso serve para católico, para crente, para evangélico ou para qualquer outro tipo de religião. Deus não aceita, mas também a Bíblia não proíbe. Mas tem contextualização bíblica que vai falar sobre a embriaguez, como já foi citado aqui também, né? E já foi dado o exemplo dos filhos de Arão, que, que Deus não queria para eles se embriagarem com bebidas fortes. É por isso que a Bíblia nos instrui e é por isso que o crente sabe que eles não devem se embriagar. E às vezes as pessoas falam assim: ah, mas o pastor bebe o vinho na ceia, mas aquele vinho ele já foi trocado por um vinho que não contém álcool, né? Para não ter desculpa para as pessoas dizer que o crente está se embriagando. Mas poderia ser um vinho com álcool, mas é uma pequena dosagem para que as pessoas não se embriaguem. É um cálice, como foi instruído por Deus. Um cálice é a medida de 2 dedos. Não é suficiente para que a pessoa se embriague. Então, muitos não sabem disso e julgam os pastores porque os pastores servem vinho na ceia. E julgam muitos padres também porque os padres servem vinho nas suas celebrações. Mas os padres também não se embriagam e nem os pastores. Saibam disso.